Em 1994, numa pequena cidade do interior de Pernambuco chamada Limoeiro, uma história que mescla mistério e terror ganhou força. Maria, uma senhora devota de um terreiro de candomblé, estava acostumada a enfrentar os preconceitos da pequena comunidade católica que a cercava. Naquela época, o candomblé era visto com olhos desconfiados e o padre da cidade, Padre João, nutria uma antipatia velada pela família de Maria. O terreiro, localizado numa chácara afastada da cidade, era comandado pela mãe de Maria, Dona Cecília, uma respeitada Ialorixá. As reuniões do terreiro aconteciam longe das vistas da comunidade para evitar confrontos e represálias. Pois, além do preconceito religioso, havia boatos que envolviam o próprio Padre João em estranhas histórias de transformação em lobisomem. A tensão começou a aumentar quando, numa das noites de reunião, alguns membros do terreiro relataram sentir que eram seguidos na estrada de terra que levava ao local. Havia barulhos estranhos vindos do mato, e em certos momentos uma figura sombria parecia espreitar os caminhos daqueles que retornavam a pé para casa. Dona Cecília, com sua experiência e fé, dizia para todos não temerem, garantindo que estavam protegidos pelos seus orixás. Em uma noite mais fria do que o habitual, após uma sessão no terreiro, Maria e Dona Cecília foram uma das últimas a sair da chácara. Enquanto preparavam-se para partir, uma das frequentadoras do terreiro voltou correndo, pálida de medo, dizendo ter visto uma criatura horrenda, semelhante a um lobo, rondando o terreiro. O medo tomou conta do lugar, e todos se trancaram dentro da casa principal, esperando que o pior não acontecesse. Do lado de fora, sons pesados e inquietantes indicavam que algo estava se movendo perto da casa. Logo, o odor insuportável de carniça invadiu o ambiente. Maria, segurando firme na mão de sua mãe, mal conseguia respirar de medo. A criatura, seja lá o que fosse, começou a arranhar a porta com força, enquanto emitia um rosnado grave e ameaçador. Dona Cecília, no entanto, permaneceu calma. Ela se ajoelhou diante da porta e começou a rezar, pedindo proteção ao seu orixá. Como que por encanto, o barulho cessou e o silêncio tomou conta da noite. O terror daquela noite afastou algumas pessoas do terreiro, mas Maria e sua mãe sabiam que aquilo não tinha acabado. Dona Cecília estava certa de que o que atacava o terreiro era o próprio Padre João, disfarçado sob a forma de um lobisomem. Ela sabia que seus poderes eram limitados para afastar aquela maldição, mas estava determinada a proteger sua família e seus seguidores. Alguns dias depois, Dona Cecília viajou para o Maranhão, para a cidade de Codó, conhecida por seu forte vínculo com as práticas de candomblé e outras tradições espirituais. Lá ela se encontrou com amigos e mestres que a ajudaram a preparar 2 patuás. Um deles seria dela, o outro de Maria. Na semana seguinte, uma sexta-feira, Maria e Dona Cecília foram realizar seus trabalhos espirituais em uma encruzilhada. No meio do ritual, começaram a ouvir passos pesados no mato ao redor delas. O cheiro pútrido de podridão e carne apodrecida se espalhou pelo ar, fazendo com que Maria se sentisse nauseada. Ao olharem em volta, elas viram um vulto negro que se aproximava lentamente. As velas acesas no chão revelaram a horrenda figura, uma criatura deformada, com traços de lobo e humano. Suas presas estavam à mostra, e a pele rasgada deixava exposta uma mistura de carne e pelo. O monstro se aproximou, ficando a poucos metros delas, e então se ergueu nas patas traseiras, exibindo sua forma grotesca. Maria estava paralisada de medo, com as pernas trêmulas, mas a firmeza de sua mãe a manteve ali. Dona Cecília, com calma e precisão, enfiou a mão no bolso do vestido, retirou o patuá que havia preparado e o lançou contra a criatura. O impacto foi imediato. A criatura desabou no chão e, para a surpresa de Maria, sua forma começou a mudar. Em poucos segundos, a terrível besta havia se transformado novamente em um homem. E não era outro senão o Padre João, caído e envergonhado diante delas. Completamente nu e coberto de sujeira. Sem dizer uma palavra, o padre se levantou e fugiu correndo para a mata. Dona Cecília olhou para Maria e, com uma serenidade desconcertante, disse: "Acho que agora ele não vai mais nos incomodar." No dia seguinte, Maria foi até a igreja para confrontar o padre. O que eles conversaram naquela manhã ficou entre eles. Mas o fato é que depois desse encontro, o padre parou de perseguir a família de Maria. No entanto, os patuás permaneceram com elas, servindo como proteção para o que quer que estivesse lá fora. Ainda hoje, a cidade de Limoeiro fala sobre avistamentos de lobisomem nas noites de lua cheia.
E embora muitos tratem isso como uma piada, Maria sabe a verdade. Ela continua à frente do terreiro, mantendo viva a tradição de sua mãe, e o padre João, agora com mais de 70 anos, ainda cuida da igreja. O que a cidade não sabe é que as histórias antigas são mais reais do que podem imaginar.